do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Carvalho e hoje eu tenho uma palavra de Deus para vocês tirada do livro Bênçãos do Outono, do missionário R.R. Soares. Início das missões. Deus não mudou a sua maneira de agir. 6 de junho. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos. Marcos 6, versículo 7. Com a resistência dos nazarenos, Jesus passou a enviar seus discípulos às cidades para onde ele deveria ir. Mandou-os de 2 em 2 de início. Ele fez 6 duplas de apóstolos para que o precedessem. Depois, fez mais 35 duplas de evangelizadores e as enviou para fazerem a obra que ele próprio realizava. Não há ninguém enviado pelo Senhor que não seja para executar o mesmo que ele fazia em seus dias por aqui. A missão é a mesma para todos. Os 12 foram orientados a ir de 2 a 2, com ordem específica sobre como proceder, levar o povo ao arrependimento. Depois, quando a igreja fosse edificada em Jerusalém, outros iriam ensiná-los acerca do que acompanha o novo nascimento e o recebimento da vida e do Espírito Santo, que desceria sobre os que crescem. Então, aquela comunidade experimentaria o poder divino sobre a fé dos que deram ouvido à ministração da palavra. Deus não mudou a sua maneira de agir. Como um bom mestre, Jesus ensinava a respeito do que deveria pregar, como orar pelos doentes e agir nas casas que se abrissem para dar-lhe pousada e alimentação. Com a chegada deles a qualquer lar, a bênção chegava, mas quando não fossem recebidos, até o pó dos seus pés deveriam ser sacudidos como testemunho negativo para quem teve a audácia de não se curvar ante o plano divino. Mateus 10, versículo 14. Os emissários de Deus têm uma enorme responsabilidade. Não podem agir fora da palavra, pois levam a vida ou a morte a todos. Aqueles que recebem a chamada do Senhor se salvam, mas os que endurecem o coração e rejeitam a vida, por conseguinte, continuam a caminhada para serem amarrados às trevas. Se esses enviados não fazem a obra como lhe foi dito, pode ser considerado culpado pelo prejuízo que muitos terão. Ezequiel 33, versículo 8. Vigie e ore. Jesus sabia que a sua estada entre os pecadores era fundamental tanto para os salvos quanto para os perdidos. Jonas foi preparado para ir a Nínive, capital da Assíria, a fim de resgatar aquela cidade de 120 mil almas. No entanto, resolveu abandonar a missão e foi engolido por um grande peixe, ficando dentro dele durante 3 dias. Ele orou e disse, sim, a Deus. Então, aquele animal aquático recebeu ordem para vomitar o profeta na praia. A seguir, o mensageiro salvou tal cidade. Jonas, capítulo 1 ao capítulo 3. É imenso o esforço de Deus para abrir os olhos dos ímpios, a fim de que encontre a salvação em Jesus, a qual inclui o perdão de seus pecados e a cura das suas enfermidades e a libertação de todas as formas de opressão de Satanás. Não se pode deixar de dar a quem precisa a oportunidade de ser resgatado. Esse trabalho é o que mais toca o coração do Pai. Por isso, devemos nos preparar para fazer a sua santa vontade. Os fiéis serão recompensados. Todo discípulo de Jesus recebe poder do alto sobre os espíritos imundos
e toda a sorte de males. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Os homens de Deus são instruídos para representar o reino dos céus na terra. Portanto, se você sabe como proceder, por que não começar agora a cumprir a ordem do Senhor? Decida-se. Oração. Senhor das eternas missões, desde o dia em que viste Adão e Eva escondendo-se entre as árvores do paraíso, tu tinha um grande plano para resgatar os que se haviam perdido e começaste a executá-lo. Jesus pagou nossa redenção com sua vida. Temos de ir aos 4 cantos do mundo pregar a verdade ao povo, falando que o preço alto foi pago e todos podem ser salvos em um abrir e fechar de olhos. Quando eles se convertem, há uma festa nos céus por cada um deles. É lindo ser parte do teu grupo. Que possamos ir a todas as partes como representante do teu reino, falar do evangelho, levar os perdidos à salvação e ver, após a oração, curas e libertações sendo feitas. Teu amor nos moverá para não desprezarmos nenhum povo. Obrigado, Pai. Que Deus nos abençoe.